Estamos de volta com o Portal RDC, ao vivo, na tarde dessa segunda-feira. Segunda-feira, você já sabe, é dia da gente conversar com o Dr. Guilherme Colim sobre dicas importantes aí relativas ao direito. O Dr. Guilherme já está aqui com a gente. Boa tarde, Dr. Guilherme. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde, doutor. Você que está em casa. Bom, na entrevista de hoje, a gente deve assistir ela com muito cuidado, viu? As dicas fora da caixa são aí algumas alternativas, mas é importante dizer que não substituem aquela orientação padrão, que é pagar corretamente a sua contribuição previdenciária. Mas a gente vai estar falando aí de algumas opções que não são as ideais, mas que, dependendo da situação, acaba sendo aí a única alternativa. A gente vai falar sobre contribuinte de baixa renda, com alíquota de 5% sobre o salário mínimo, possibilidade de se complementar as contribuições após o evento que gerou o direito a algum benefício, sobre o tema 286, da TNU, que diz respeito ao beneficiário da pensão por morte, e também meios de preservar a condição de segurado com baixo custo. Sugerimos que você procure no YouTube o canal Saiba Direito, do advogado Guilherme Colim, fala sobre as possibilidades de manter aí ainda segurado com um baixo custo. Lembramos que você deve assistir os vídeos até o final, não pular as propagandas, se inscrever, é claro, ativar aquela notificação e, se quiser, deixe os seus comentários lá. Bom, doutor Guilherme, na primeira parte da entrevista vamos tão somente aos fatos, O que foi decidido nesse tema 286 da Turma Nacional de Uniformização de Recursos? Tema 286 da TNU. Reconheceu o direito, no caso específico do tema 286, reconheceu o direito do beneficiário da pensão por morte complementar as contribuições feitas pelo segurado, ou seja, pelo falecido, que porventura tenha contribuído como contribuinte de baixa renda de forma irregular. A pessoa contribuiu, vamos imaginar, e é uma situação muito mais comum do que se imagina. A pessoa contribuiu sob a alíquota de 5% como contribuinte de baixa renda, sem atender todos os requisitos legais ou formalidades legais. E aí, ele falece. E como ele não cumpriu todas as formalidades e requisitos legais do contribuinte de baixa renda, o INSS nega o benefício da pensão por morte. E aí, então, o tema 286 da TNU permite que que o dependente do segurado, que o filho, ou viúvo ou viúva, na maioria das vezes, não apenas, complemente, pague aquelas diferenças que o segurado falecido pagou a menos para, então, ter o direito da pensão por morte. O tema específico da TNU é esse, mas é claro que ele acaba avançando, esta discussão acaba avançando para outras situações também. Bom, vamos lá. Como é que funciona, então, a contribuição para o segurado de baixa renda? Segurado de baixa renda. De acordo, quem tem baixa renda? Para esta finalidade, quem tem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, mas ele segurado, para fazer a contribuição como segurado de baixa renda, ele não pode ter renda nenhuma. Então, imaginemos a pessoa que é desempregada, ou a dona de casa, ou aquele filho que não trabalha, que nunca trabalhou, não trabalha, não interessa, e a renda familiar somada, a soma de todas as rendas dos demais membros da família, não ultrapassa 2 salários mínimos. Esta é a pessoa que tem baixa renda. Qual o procedimento? Procurar o CRAS e fazer o CAD único, cadastro único, como pessoa de baixa renda. E aí, então, fazer os pagamentos sobre 5%. Este é o procedimento adequado para quem é de baixa renda e deseja pagar 5% do salário mínimo. E qual é o limite para ser considerado de baixa renda? Baixa renda é esse, é 2 salários mínimos como a renda total da família. O cara, vamos imaginar, o segurado é casado e tem 2 filhos. Somam-se a renda de todos. Ah, mas eu tenho uma edícula no fundo do quintal que eu alugo, eu tenho um benefício outro qualquer. Eu estou falando, desculpa, eu não, o familiar. A soma de todos não pode passar de 2 salários mínimos.
Maravilha. 2 salários mínimos, então. Por família. Por família. E o procedimento que a pessoa deve adotar para conseguir a proteção do INSS sem precisar entrar na justiça? A proteção, Cris, a proteção previdenciária que o INSS reconhece administrativamente exige uma pequena maratona burocrática. Ir no CRAS. CRAS, eu não me lembro bem o significado da sigla, é Centro... que vergonha, não me lembro o que significa CRAS, mas é o CRAS. Vamos ver. Vamos olhar ali, aí tu olha e tu me avisa depois, o que é o CRAS? Ir lá no CRAS, fazer o cadastro único. Para fazer o cadastro único, você deverá dizer o nome de todas as pessoas da família que moram na mesma casa e indicar a renda de cada uma. E deve ser feita a renovação anual. Todos os anos deve haver esta renovação. E se em algum momento lá o seu marido, a sua esposa, o seu filho que mora com você, teve um aumento de salário, digamos, ou estava desempregado e conseguiu um emprego, ou conseguiu ter uma renda adicional aqui ou ali, que fez com que a renda da família ultrapassou os 2 salários mínimos, você deixou de atender os requisitos de contribuinte facultativo de baixa renda. Mas, mais uma vez, o contribuinte facultativo de baixa renda é aquele que ele próprio não tem renda. Se você tiver uma renda mínima, uma renda pequena, você não será contribuinte de baixa renda, ainda que a soma das rendas de todos os membros da família respeitem o limite de 2 salários mínimos. Muito bem. Bom, Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, exatamente. E a alíquota sobre que ele vai pagar? 5% sobre o salário mínimo. Hoje, o salário mínimo está R$1.200 e poucos, daria R$60 e alguma coisinha. Tá, e se o segurado fizer tudo isso e atender esses requisitos, ele já vai ter direito aos benefícios sem precisar de mais nada? Sem precisar de mais nada e para todos os benefícios. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, todas a proteção previdenciária sem precisar gastar com advogado. Bom, doutor Guilherme, voltando então ao segurado que não atendeu, né, aos requisitos administrativos, que não foi ao CRAS lá, que não era de baixa renda, mas efetuou as contribuições de forma irregular. Qual o prazo para pagamento do complemento autorizado pelo tema 286 da TNU? Tema 286, falamos lá no início, só repetindo, é para aquela pessoa que não cumpriu, estamos sendo repetitivos aqui. Sim. Propositalmente, é para aquela pessoa que não cumpriu os requisitos que a lei exige. Recomendo que sempre tente cumprir para evitar dor de cabeça, mas a pessoa não cumpriu. O tema 286 permite que o segurado, o dependente do segurado complemente, mas este complemento deve acontecer até o 15º dia do ano subsequente ao fato gerador. A pessoa faleceu em algum momento do ano de 2022. Este complemento deve acontecer até o 15º dia do ano de 2023. Depois do 15º dia, perdeu o direito de complementar. Doutor, vamos sair um pouquinho do tema 286 da TNU. A gente está entrando e saindo, né? Pois então. Muito bom, ótimo. Né, é isso é fora da caixa, isso é o pensar, né? Então, complementar aí as contribuições, preservar a condição de segurado com baixos custos, a gente já sabe que o ideal é pagar sobre o valor correto todos os meses, mas nem sempre as pessoas conseguem fazer isso, né? Essa opção de pagar como contribuinte de baixa renda, depois complementar, serve para coberturas do INSS como a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença? Na realidade, ele serve para tudo. Esta hipótese de complementar é uma solução para um problema que pode ser prevenido, mas nem sempre é. É uma solução, é um remédio, não é uma vacina. A vacina é pagar direitinho e seguir toda a gincana burocrática. Essa é a vacina. Não tomou a vacina, não praticou os atos preventivos, esta é uma solução para um problema, então, que se criou. Então, se a pessoa cuja família lá ganha mais de 2 salários mínimos, que não atende os requisitos legais, isso, caso pague sobre os 5% do salário mínimo, na condição irregular de contribuinte aí,
facultativo de baixa renda, então vai poder no futuro, na hipótese de precisar, complementar essa contribuição. Poderá complementar, exatamente. Exatamente isso. Ele pode complementar. Não recomendo que se faça isso. Estou dizendo que não recomendo, mas também não estou dizendo que é impossível que se faça. Não recomendo que se faça isso como medida estratégica para planejamento previdenciário. Mas é melhor... Existe até um meme que às vezes nos vídeos do YouTube a pessoa coloca ali, parece uma pessoa diz, é melhor que nada, né? Tem um meme que fala isso, melhor que nada. Melhor que nada. É melhor do que nada. É melhor pagar errado e complementar depois do que não pagar. Mas o ideal é pagar direitinho como manda a lei. E, doutor, vamos ver aí a situação dos autônomos, né? O autônomo que trabalha lá, mas que ganha pouco, né? Menos de um salário mínimo, não tem dinheiro para fazer essa contribuição aí sobre o salário mínimo. Como é que fica para essa pessoa? A pessoa que não tem condições de pagar, vamos imaginar aquela pessoa que tem uma renda de R$300 por mês. Tem R$300 por mês, de onde ele tira essa renda? Não interessa. Tem uma renda de R$300 por mês porque ele aluga um quartinho na casa dele para um inquilino ali e esta é a única renda que ele tem. Ele é youtuber. Eu, por exemplo, meu canal Saiba Direito, ele está monetizado. Mas ele rende em torno de 500 e poucos reais por mês. Digamos que esta fosse minha única renda. Com uma renda de 500 e poucos reais por mês como youtuber ou como locador de um quartinho no fundo de casa, eu teria uma renda menor do que um salário mínimo, mas eu teria alguma renda. Como eu teria alguma renda, eu não poderia contribuir como contribuinte facultativo de baixa renda. Se você pagar o INSS, pagar os 20% da alíquota normal, dos 20%, sobre os R$500 ou sobre os R$300, este período não computará para a aposentadoria e ele por si só não gerará direito ao auxílio-doença, não preservará a sua condição de segurado. Direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aquilo tudo que eu falei. Auxílio-reclusão, não gerará esse direito. E aí, mas você não tem outra alternativa. Digamos que você não tem outra alternativa. Você vai lá e paga, então, sobre R$300. Não estamos falando do contribuinte facultativo de baixa renda, estamos falando da pessoa que tem baixa renda própria. Você vai lá e paga lá sobre R$300, paga R$60 por mês. Você estará pagando menos do que o mínimo, sobre o valor inferior ao mínimo. E aí você vai pagando, vai pagando, vai pagando. Aí um belo dia você desenvolve uma doença e fica incapaz para o trabalho. Você terá a opção de efetuar o pagamento das diferenças em atraso de maneira retroativa, para aí então ter o direito ao benefício de auxílio-doença, por exemplo. Mas cuidado, temos um problema aí. O auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, ele exige uma carência de 12 contribuições, com algumas exceções. E você deverá efetuar o pagamento até o 15º dia do ano subsequente ao do fato gerador. Nós estamos em junho, no final de junho de 2022. Aí você desenvolve uma doença que exige carência. Carência é 12 meses. E aí, então, você vai lá e paga o retroativo. Você pagará o retroativo apenas dos últimos 6 meses. Porque as contribuições do ano de 2021, você tinha até o dia 15 do mês de janeiro para pagar e essas você não poderá complementar. E aí, então, você não terá atendido o requisito da carência para as doenças que exigem carência. Então, é muito perigoso apostar as fichas nesta regra. É muito perigoso, mas, como eu falei, é melhor do que nada. Se você for atropelado, então você está lá pagando, você está pagando 20% de R$300, porque esta é a renda que você tem e você não consegue pagar mais do que isso. Ok. Aí você foi atropelado. Acidente não exige carência. Ou você desenvolve alguma doença que dispensa a carência. Ok. Você vai lá e paga as últimas contribuições que dispensam a carência e está resolvido o assunto. Mas, acho que é a 8ª vez que eu falo aqui, isso não é a melhor opção. Talvez, de acordo com a sua situação econômica, pode ser a única opção.
Mas paciência. Aí sim, paciência. Cuidado com a questão da carência, número mínimo de contribuições. E aí também não custa já dar a dica para procurar lá no meu canal Saiba Direito o vídeo que eu falo sobre o período de graça. Porque estamos aqui falando de pessoas que tiveram uma incapacidade e tiveram contribuições abaixo do mínimo e que essas contribuições poderão ou não serem usadas para garantir o seu benefício previdenciário. Muito bem. Obrigada. Doutor Colim, endereços, por favor, para quem está nos acompanhando. Endereço. Posso só dar mais uma dica? Por favor, claro. Para você que não tem condições de pagar 20% do salário mínimo, existe a opção de pagar 11% do salário mínimo. Mas para você que também não tem condições de pagar 11% do salário mínimo, e você tem alguma renda, se você fizer um cadastro como MEI, microempreendedor individual, você poderá contribuir sobre os mesmos 5% do salário mínimo, sem precisar ir no CRAS e tudo mais. Sem precisar ser de baixa renda. É o microempreendedor individual. E se você fizer uma única contribuição a cada 12 meses, você preservará a condição de segurado com base no critério do período de graça, que falei agora há pouco e que tenho outros vídeos lá no meu canal Saiba Direito. Essa informação é muito importante e poderá salvar vidas. Então, fique atento a isso. Muito bem. Endereço, por favor. Endereço. Contatos. CRJ Advogados no Instagram e no Facebook, colim.guilherme no Instagram, Saiba Direito no canal, meu canal do YouTube, Saiba Direito, e 51 32 28 12 19, telefone fixo, ou 51 99985 7991, meu telefone celular e WhatsApp. Não consigo responder a todas as mensagens, mas me esforço muito para isso. Muito bem. Obrigado, doutor Guilherme Colim. Eu que agradeço, Cláudio e Cris. Uma ótima semana, doutor. E até a próxima. Para todos nós. Muito obrigado. Agora, 5 minutos para 5 horas da tarde. Esse é o Portal RDC, canais 24 e 524. Se você se conectou agora, não perdeu a entrevista do doutor Colim.